Muito boa noite, queridos irmãos e irmãs do nosso Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier. Estamos reunidos mais uma vez, com alegria, nessa nossa reunião virtual para o estudo de pontos da doutrina espírita com base no Evangelho do nosso Mestre Jesus. Vamos iniciar a nossa reunião, como de costume, com uma frase do nosso querido Chico Xavier. As almas afins se engrandecem constantemente, repartindo as suas alegrias e seus dons com a humanidade inteira, não existindo limitações para o amor, embora seja ele também a luz divina a expressar-se em graus diferentes nas variadas esferas da vida. Para nos auxiliar na nossa harmonização, na nossa preparação, para o melhor proveito do estudo dessa noite, vamos realizar a leitura de preparo, que é da obra Pão Nosso, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia do Chico. É a lição número 111, Granjeai amigos. Também vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça. Jesus está em Lucas, capítulo 16, versículo 9. Vamos ao comentário de Emmanuel. Se o homem conseguisse, desde a experiência humana, defaçar o pretérito profundo, chegaria mais rapidamente à conclusão de que todas as possibilidades que o felicitam em conhecimento e saúde provêm da bondade divina e de que a maioria dos recursos materiais à disposição de seus caprichos procede da injustiça. Não nos cabe particularizar e sim deduzir as concepções do direito humano se originam da influência divina, porque quanto nós, outros, somos compelidos a reconhecer nossa vagarosa evolução individual do egoísmo feroz para o amor universalista, da iniquidade para a justiça real. Bastará recordar, nesse sentido, que quase todos os estados terrestres se levantaram há séculos sob conquistas cruéis. Com exceções, os homens têm sido servos dissipadores, que no momento do ajuste não se mostram à altura da mordomia. Eis porque Jesus nos legou a parábola do empregado fiel, convidando-nos à fraternidade sincera, para que, através dela, encontremos o caminho da reabilitação. O Mestre aconselhou-nos a granjear amigos, isto é, dilatar o nosso círculo de simpatias, em que nos sintamos cada vez mais intensamente amparados pelo espírito de cooperação e pelos valores intercessórios. Se o nosso passado espiritual é sombrio e doloroso, busquemos simplificá-lo, adquirindo dedicações verdadeiras que nos auxiliem através da subida áspera da redenção. Se não temos hoje determinadas ligações com as riquezas da injustiça, tivemos-las ontem, e faz-se imprescindível aproveitar o tempo para o nosso reajustamento individual perante a justiça divina. Bem, então, agora, jamais sintonizados com esse ambiente de amor fraternal, de paz, que nos envolve a todos, que possamos nos unir num pensamento único, que nos fortaleça, para que possamos aproveitar os ensinamentos, as mensagens que nos serão trazidas nessa noite, para que nos provoquem reflexões sinceras, íntimas, para que, ao nos recolhermos, possamos avançar no autoconhecimento e utilizar aquilo que começarmos a perceber para a nossa reforma íntima. Agradecendo sempre por essa oportunidade de estarmos juntos aqui nesse momento. Que assim seja, graças a Deus. O tema do estudo de hoje é falarmos sobre
relações sociais, mas especificamente de uma determinada categoria. Vamos falar sobre os amigos, sobre a amizade à luz da doutrina espírita. O que a doutrina espírita tem a nos dizer sobre os nossos amigos e as nossas amizades? É claro que, como a amizade é uma relação social, ela está também baseada num princípio das leis naturais, da lei de sociedade, que está lá no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde encontramos um comentário de Kardec. Homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união social, é que elas, umas às outras, se completam para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que, precisando um dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não insulados. Dentro desse princípio da contribuição de um com os outros para o bem-estar e para o progresso, se encontram as relações de amizade. No Livro dos Espíritos, em outro ponto, Kardec também comenta que a natureza deu ao homem a necessidade de amar e ser amado. Um dos maiores prazeres que lhes são concedidos na terra é o de encontrar corações que simpatizem com o seu. Dá-lhe assim as primícias da felicidade que lhe está reservada no mundo dos espíritos perfeitos. Olha que coisa incrível! Nos encontramos aqui na Terra, um planeta ainda de provas e expiações, se transformando para um planeta de regeneração, mas já aqui podemos experimentar, quando encontramos corações que simpatizam com o nosso, essa felicidade, que é como a gente experimentasse, sentisse o gostinho da felicidade real, plena, que a gente vai encontrar quando formos espíritos puros, perfeitos. Mas será que a gente realmente já percebe em que momentos isso acontece conosco? Certamente cada um de nós já vivenciou situações onde uma palavra amiga, providencial, evitou que fizéssemos algo do qual certamente nos arrependeríamos amargamente por muito tempo. E as diversas vezes que alguém próximo a nós, apenas para nos ouvir, nos ajudou a começar a superar momentos de dor, física ou moral. Mas não é apenas em nossas experiências mais difíceis que realça a importância da presença dos amigos ao nosso lado. Imaginemos como seria frustrante ao alcançarmos as nossas vitórias, conseguimos realizar nossos sonhos, não tivéssemos com quem celebrar junto essas conquistas. E as coisas simples do dia a dia, que se tornam momentos especiais e inesquecíveis, somente porque temos ao nosso lado os amigos. É muito diferente ver um filme na televisão sozinho do que na companhia de alguém que curte aquilo tanto quanto nós. Ouvir aquela música especial que gostamos tanto é maravilhoso, mas poder cantá-la junto a uma querida amiga certamente vai tornar tudo mais agradável. Joana de Ângeles tem uma obra chamada Vida Feliz, que é um livro muito legal de mensagens curtas, mas que trazem apontamentos muito relevantes para nós, e algumas
são justamente focadas nessa questão da amizade. E aí eu trouxe pequenos trechos dessas mensagens para compartilhar com vocês aqui. A lição 11 nos fala da seguinte forma: torna-te amigo de todas as pessoas. A amizade é um tesouro do espírito que deve ser repartido com as demais criaturas. Como um sol, irradia e felicita quantos a recebem. Há imensa falta de amigos na Terra, gerando conflitos e desconfianças, desequilíbrio e insegurança. Quando a amizade escassa na vida, o homem periga em si mesmo. O que Joana quer dizer com isso? Que os amigos, a presença deles ao nosso lado, serve também para que a gente receba orientação, alertas. Eles nos ajudam apontando muitas vezes que estamos indo para um caminho que não é o melhor para nós. E é nessa situação que, quando nos faltam os amigos, nós podemos cair por nós mesmos, deixando-nos levar pelas nossas más tendências. Não havia ninguém ali perto para dar aquela sinalização para que eu acessasse a minha consciência. E ela completa dizendo: "Sê tu o amigo gentil, mesmo que por enquanto experimentes incompreensão e dificuldades. Nos convida ao movimento de ser amigo dos outros." Na lição 108 da mesma obra, ser amigo de quem te busque apoio, a presença. As criaturas necessitam tanto de pão quanto de amigos para viver. É forte isso, né? Toca fundo na gente. E ela complementa de que há quem caminhe na multidão, sofrendo soledade, necessitando de companhia e de amizade. E será que, se aceitássemos o convite feito anteriormente, do movimento de buscar amigos em todas as partes, não podemos ser nós, justamente, aqueles que, ao nos aproximarmos, vamos ajudar esses nossos companheiros de jornada a afastar-se desse sentimento de solidão e de falta de companheirismo. Ela fala também para nós que a gente nunca permita que outra pessoa se afaste da nossa presença sem que leve algo de bom dos minutos passados contigo. Tens muito a oferecer. Descobrir tais valores seja o teu primeiro passo. Pô-los em benefício do próximo, o passo imediato seguinte. Ninguém está privado dos bens espirituais que não possa dispor de alguma coisa para oferecer. Me chamou a atenção também, dentro dessa parte, quando ela fala de oferecer algo de nós, até para aqueles que se aproximam da gente e ficam conosco apenas alguns minutos, que talvez nunca mais encontremos aquela pessoa. Mesmo assim, nos cabe ser amigos dela naquele momento, para que ela leve do nosso encontro algo de positivo que venha auxiliá-la, às vezes naquele momento ou até mais à frente. E para completar os apontamentos que eu estou trazendo para nós dessa obra, Vida Feliz, a lição 138, Joana fala para a gente ser amigo conveniente, que a gente se conduza na nossa amizade com discrição e nobreza. Ela fala que a discrição é um tesouro pouco preservado nas amizades terrenas, que normalmente é substituída pela insensatez e pela leviandade. Isso é um ponto de atenção para nós, nas nossas relações de amizade.
uma das bases claras de uma relação de amizade é a confiança. Se a gente não for conveniente, discreto, a gente pode falhar nessa confiança e enfraquecer esse laço de amizade. Quem muitas vezes já precisou, nos seus momentos em que se encontra oprimido por uma dor ou uma angústia, a necessidade de desabafar, de colocar para fora os seus mais íntimos sentimentos, compartilhar aquilo com alguém. Vamos procurar um amigo, mas temos que ter a certeza, a convicção que aquela conversa ficará entre nós. E aí tem a base dessa relação de confiança. Que saibamos ser bons amigos, mantendo-nos discretos, guardando os segredos, sejamos bons ouvidos para aqueles que nos procuram, para desabafar, para colocar para fora as suas angústias e os seus sofrimentos. Lembremos que o Chico já nos alertava que se hoje é um momento de acolher e auxiliar alguém, mais à frente virá o momento que nós necessitaremos ser acolhidos e socorridos. É assim que funciona. Nós sabemos disso. E a doutrina espírita, quando nos apresenta a reencarnação, essa maravilhosa realidade que o Espiritismo nos trouxe de esclarecimento. Há no Evangelho a colocação de que a reencarnação faz com que a nossa visão se expanda dos laços de família. E o Livro dos Espíritos também nos fala isso. E nos esclarece que a cada uma das nossas vidas nós fazemos novas amizades e que os laços de amor fraternal se perpetuam na espiritualidade. Cada encarnação é também oportunidade de reencontro com os espíritos afins. Então, essa visão da reencarnação, de que a nossa caminhada vem de muito tempo, de experiências passadas, e temos à nossa frente, além dessa vida, desse momento, várias experiências à frente, que ficaremos um tempo encarnados, outros desencarnados, que os laços de amor fraternal, da nossa família espiritual, será mantida, construída e evoluirá ao longo desse processo todo. E que a cada encarnação não perderemos o contato com esses laços de sentimento, de amizade. Muitas vezes podemos nos reencontrar em diversos papéis numa encarnação, ou então estar um encarnado, o outro desencarnado, ou os dois desencarnados. Nada disso, nenhuma circunstância, nenhum cenário desses rompe as nossas relações de amizade. Na questão 417 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se podem os espíritos encarnados reunir-se em certo número e formar assembleias. A resposta é direcionada para esse ponto que estamos conversando. Os espíritos falam que, sem dúvida alguma, os laços antigos ou recentes da amizade costumam reunir, desse modo, diversos espíritos que se sentem felizes de estar juntos. E na questão da importância ou da força desse laço de amizade, até onde ele pode nos levar, Jesus nos ensinou, está lá em João, capítulo 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a vida pelos seus amigos. A amizade pode elevar-se a esse nível de renúncia. Mas vocês podem falar para mim, Ivair, o que você me falou até agora é tudo muito bonito, mas a amizade nem sempre é fácil. E as decepções com os amigos?
Aqueles que se afastam com o tempo. Puxa, eu lembrei do fulano. Era tão meu amigo, éramos tão próximos, mas o tempo foi passando, aos poucos fomos nos afastando, e hoje já nem fazemos contato. Será que a nossa amizade não era verdadeira? Pensemos um pouco. Em todos os laços de amizade que formamos ao longo desta encarnação, que é o que a gente pode lembrar nesse momento, de forma mais clara. Quantos foram? Muitos. Tantos que nem dá para contar. Para quantos deles que se estabeleceram lá no seu tempo da infância, quantos perduram até hoje? Nós frequentamos juntos a nossa tão querida casa espírita, que amamos tanto e onde temos tantos amigos. Se por alguma razão pessoal ou profissional eu mudo de bairro, para um bairro distante, ou mudo de cidade, de estado, se eu fizer um exercício de pensar do momento que eu precisei fazer essa mudança, para 5 anos à frente, 10 anos à frente, já frequentando uma outra casa espírita, com quantos amigos atuais do Núcleo Chico Xavier nós vamos conseguir manter a mesma frequência de contato, a mesma troca? Certamente não com todos. Isso, de alguma forma, significa que o sentimento de amizade que desfrutamos nesse momento, hoje, é falso. Ou pelo fato do distanciamento, a gente diminuir a frequência dos contatos, vai significar que não prezamos mais aquela amizade, que não sentimos mais aquelas pessoas como os nossos amigos? Não, de forma alguma. Apenas a vida segue seu curso. Há uma dinâmica aí. E nós faremos novas amizades, sim. Mas isso não representa esquecimento ou enfraquecimento das amizades anteriores. Desde quando um amigo novo chega para substituir um antigo? A quantidade de caixinhas que nós temos em nosso coração são especiais. Uma caixinha para cada amigo. E à medida que expandimos o nosso amor, mais caixinhas vão surgindo, naturalmente. Até porque os laços da amizade sincera são laços de amor. E o amor, quanto mais se distribui, mais ele se fortalece e cresce. Só que tem horas, devido à nossa imaturidade espiritual, que a gente se comporta igualzinho a uma criança. Que quando a gente é criança, e aí chega um amigo apresentando um novo amigo dele. Será que, como criança, eu não penso, caramba, ele é o meu melhor amigo? Agora vem esse aí. Será que ele vai pegar meu lugar? Ficamos inseguros, às vezes até ressentidos. Qual é a postura correta nesse momento? Quando um amigo nosso chega com um novo amigo dele. É agradecer pela oportunidade que surge aí de eu ter uma nova amizade, de ter um novo amigo também. Em relação às decepções, à ingratidão, às afeições destruídas, há uma parte no Livro dos Espíritos que trata exatamente desse item. Está lá na questão 937 a pergunta de Kardec. Para o homem de coração,
As decepções oriundas da ingratidão e da fragilidade dos laços de amizade não são também uma fonte de amarguras? Claro que sim. Nós sentimos. A ingratidão machuca. Mas o que nós vamos fazer nessa hora? Como enxergaremos essa situação? Quando nos deparamos com decepções ou ingratidão, laços rompidos de amizade, a gente, na verdade, está tendo uma chance de exercitar a indulgência, o perdão. Quem não erra? Quem nunca magoou ninguém? Reflitamos também que muitas vezes as nossas decepções são resultado de termos elevado nossa expectativa para além da realidade. Que a gente está exigindo do outro algo que ele não tem condições de atender, de realizar. Ou muitas vezes até não é o que ele quer, no uso do livre-arbítrio dele. O outro tem limitações, nós também temos as nossas, os outros têm defeitos, nós também temos os nossos. E convenhamos, há situações nas quais nos decepcionamos porque nosso amigo não se comportou de determinada maneira, numa experiência, do jeito que a gente esperava que ele se comportasse. Só que, se nos colocássemos no lugar dele, talvez tivéssemos exatamente o mesmo comportamento. Sejamos mais pacientes, mais tolerantes, mais brandos e pacíficos, como nos recomenda o Evangelho do nosso Mestre Jesus. Há mais um ponto de atenção que eu gostaria de compartilhar com vocês na questão das nossas relações de amizade. O que me motiva a criar o laço de amizade com alguém? O quanto estamos dando peso, importância ao que o Espírito Hamed, na obra Renovando Atitudes, chama de conveniências. Quanto eu busco, nas minhas relações de amizade, aquele que tem condições de atender aos meus interesses pessoais. Eu lembro, quando penso nessa questão de conveniências, daquela passagem do Evangelho, quando o mestre recomenda para que chamemos para compartilhar do banquete, naquela parábola, chamar os mendigos, as pessoas da rua, e não os amigos. O que o mestre está nos sinalizando? Que a gente deve chamar para dividir a mesa, a nossa fartura, não só material, mas de sentimentos, aqueles que não têm condições de retribuir. Há uma outra passagem do Evangelho que também me vem à mente quando eu penso nessas questões das relações de amizade que precisam ir além do interesse de, através da amizade, preencher alguma necessidade minha. É quando Jesus pergunta: o que fazes mais do que os fariseus? Eles também amam os que o amam. Nesse movimento tão necessário para nós, de expansão do nosso amor, seja em intensidade, seja em alcance, deve nos proporcionar que os nossos laços de amizade devam ir muito além dos nossos interesses pessoais. Mas como é que eu busco esses
relacionamentos de amizade que vão além das minhas necessidades, através da prática da caridade, indo em busca do sofrimento dos nossos irmãos, para auxiliá-los no que for possível. Destas relações de amizade, que muitas vezes podem se resumir a um em breve encontro, farão com que laços de amizade sincera, inesquecíveis e duradouros se estabeleçam. Nós precisamos olhar para além da vida material. Quem não se lembra, acredito que a maioria de nós aqui já ouviu o relato do retorno de Dr. Bezerra de Menezes ao mundo espiritual, quando do seu desencarne, que Celina o leva até a sacada para ele ver qual era a origem daquele ruído distante que ele ouvia. E ele se depara com uma multidão acenando para ele, saudando-o no seu retorno, emocionados com a presença de Dr. Bezerra. Quem eram aqueles? Eram os muitos que ele havia ajudado, às vezes indiretamente, tantas vezes anonimamente. Certamente todos ali consideravam o Dr. Bezerra um amigo inesquecível, que tem com ele um laço de amizade eterna, criada e baseada no sentimento da gratidão. Se nós pararmos com atenção para perceber o que acontece em torno de nós, nós veremos que os amigos são uma das formas mais especiais que o Pai tem de fazer com que a sua misericórdia, a sua bondade e a providência divina se façam presentes em nossa caminhada. E uma sugestão: aproveite as oportunidades do dia de hoje, de cada dia, para de alguma forma expressar a pelo menos um de seus amigos ou amigas o quanto a ama. Se a gente estivesse num momento de total liberdade, podia ser através de um beijo, de um abraço, de um toque afetuoso. Mas mesmo virtualmente, podemos ter momentos onde compartilhemos um sorriso, um olhar acolhedor, ou então atingindo os nossos sentidos através da fala, numa mensagem, numa ligação, um telefonema, ou enviando uma mensagem. Não nos faltam meios para isso. Basta que estejamos atentos para fazer esse movimento. Reconhecer o valor de uma amizade é também uma das formas de agradecer a Deus por seu infinito amor por cada um de nós. E como a doutrina também nos evidencia a relação do mundo material com o mundo espiritual de forma constante, incessante, que não se interrompe nunca, lembremos dos nossos amigos espirituais. No Livro dos Espíritos, há aquela parte que fala dos anjos da guarda, dos espíritos protetores, espíritos familiares e os espíritos simpáticos. E Kardec comenta que os espíritos simpáticos são os que se sentem atraídos para o nosso lado, por afeições particulares, ou por certa semelhança de gostos e de sentimentos. E aí ele faz uma ressalva importante, tanto para o bem quanto para o mal. E aí nos cabe aquela reflexão também de como eu tenho andado por aqui.
O que eu tenho sentido de forma mais frequente? São sentimentos positivos ou sentimentos negativos? A aproximação por afinidade dos irmãos desencarnados se dá por esse princípio. Como falamos anteriormente, temos laços de amizade particular que foram criados com companheiros em encarnações anteriores. Mas cada movimento que fazemos agora, podemos atrair novos irmãos ou irmãs para perto de nós e, a partir daí, fazer novos laços de amizade. Quando buscamos trabalhar no bem, se aproximam de nós espíritos que têm esse mesmo propósito. E se mostrarmos constância, persistência, sinceridade, verdadeira vontade nesse movimento, certamente estabeleceremos vínculos de amizade com esses irmãos. Eu não posso deixar de falar, naturalmente, sobre o nosso melhor amigo. Certa vez, eu estava com meu filho mais novo, ele devia ter uns 5 anos, mais ou menos, colocando-o para dormir. E aí eu cheguei para ele e perguntei: você sabe que o papai te ama, né? Ele respondeu: sei. E eu falei para ele: eu te amo tanto que eu sou o seu segundo melhor amigo. Ele fez aquela cara de espanto e perguntou: o segundo? Então quem é o primeiro? E eu lhe respondi: Jesus Cristo. É com ele que você pode contar em todos os momentos, em qualquer situação, da sua caminhada como um todo, hoje e sempre. Jesus é o melhor amigo, não só meu ou do meu filho. Ele é o melhor amigo de todos nós. Mas cabe-nos uma pergunta: e nós? Temos sido amigo dele? Segundo Emmanuel, os verdadeiros amigos do Cristo reverenciam-no em espírito. A melhor maneira de fortalecermos de nossa parte o laço de amizade com o Cristo é buscando seguir os seus passos. Nós somos espíritas, somos cristãos, mas não podemos, certamente, apenas desfrutar do esclarecimento do Evangelho. Quando a doutrina fala que fora da caridade não há salvação, é porque a prática da caridade é o caminho para que venhamos a seguir gradativamente, com passos mais firmes, a Jesus, fortalecendo assim esse laço de amizade. Podemos também, junto aos nossos irmãos, fortalecer esses laços de amizade através da prece, da emissão das melhores vibrações. Quantos irmãos e irmãs estamos impossibilitados nesse momento de um contato direto devido ao isolamento social? Será que não podemos manter-nos conectados com ele mesmo assim? Há um conjunto de frases de diversos espíritos que são muito singelas, falando-nos sobre o amigo e a amizade. Já caminhando para o encerramento do nosso estudo, vou colocar algumas delas. O espírito Agar, sobre o amigo, fala assim: como é confortador pensar que o Divino Mestre não é uma figura distanciada nos confins do universo, e sim o amigo forte e invisível que nos acolhe com sua justiça misericordiosa, por mais duros que sejam nossos sofrimentos e nossos obstáculos interiores. Emmanuel
sobre a amizade, ter a amizade é ter coração que ama e esclarece, que compreende e perdoa nas horas amargas da vida. Meimei nos fala para que entendamos os recursos da amizade leal, onde a discórdia tenta consolidar o escuro domínio que lhe é próprio. Emmanuel, novamente, coloca que dai simpatia e dar-vos-á a amizade. A amizade sincera reaviva-se no coração quando alcançamos a verdade maior, nos diz Plautino. E finalizando com Agar, de quem eu trouxe a primeira frase, a amizade pura é uma flor que nunca fenece. E para finalizar mesmo, uma trovinha de Carmen Sinira. Que a boa luta não te desagrade. Ser mais amplo no esforço da harmonia. Semeia a glória da fraternidade. Sem a luz da união e da amizade, não há bênçãos de paz e da alegria. Queria deixar meu muito obrigado a vocês, meus queridos amigos e amigas, irmãos e irmãs do Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier, dos dois planos da vida, na certeza absoluta de que essa nossa amizade se fortalece cada vez mais, porque os laços que nos unem foram disponibilizados por nosso Mestre Jesus. Muita saúde, muita paz a todos nós e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado. Que assim seja. Graças a Deus.